E agora a gente vai pegar pesado. E por isso, tudo que é negativo é chamado de Elohim Acherim, outros deuses. A gente mencionou na aula passada. Por quê? Porque tudo que é negativo é considerado Avodah Zarah, idolatria, e algo que nega a unicidade de Deus. Falamos que essa é a primeira mitzvah dos 10 mandamentos, é a mitzvah que rege praticamente a criação do mundo, que é a unicidade de Deus, que existe somente Deus. Tudo que é negativo nega a unicidade de Deus. A gente vai ver que tem casos até que você fala, puxa, é uma coisa excelente, e aquilo está negando Deus. Por quê? Porque uma vez que no que é impuro e negativo, a luz e vitalidade da santidade se sente mal lá, está exilada lá dentro. Então, o que representa isso? Falamos que tudo que é santidade é anulação perante Deus. Quanto mais sagrada é uma pessoa, mais anulada ela é por Deus. Quer dizer, quando ela fala, você sabe que é Deus falando através dela. Por assim dizer, que são os tzadikim. Quanto menos anulado, quer dizer, mais egocêntrico é aquilo, quer dizer que a vitalidade divina que está dentro dela está, não se sente bem. A minha alma divina, o que ela mais quer é servir Deus. Então, se eu só sirvo Deus o tempo todo, quer dizer, eu estou anulado para Deus, ela se sente bem. Se eu faço coisas contra Deus, a alma é obrigada a estar lá. Ela não tem como escapar, tem que ficar lá dentro, mas ela se sente num exílio dentro de mim. E aí tem um efeito muito mais negativo. O que acontece? O que é impuro tem um pouco de vitalidade divina, que dá existência para aquilo. E esse impuro, essa coisa negativa, usa dessa energia para se erguer como uma águia. Quer dizer, falar, ó, eu sou o máximo. Falar, a nível FCO, não tem nada como eu, como se diz que o faraó, o profeta diz que o faraó falava, Yor livani assitini. O rio é meu, ele se refere ao rio Nilo, e eu o fiz. O faraó, muito interessante que ele se encarava como criador. Tanto que às vezes a gente lê na Torá que Deus falava para Moshe, vai de manhã no rio Nilo falar com o faraó. Por que o faraó está no rio Nilo de manhã? Então o faraó ele vendia uma imagem de que ele era Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. O que o Criador não faz? Ele não vai no banheiro. Se eu sou Todo-Poderoso, eu não preciso fazer minhas necessidades. Então o que o faraó fez? Ele promulgou uma lei proibindo as pessoas de sair de casa de manhã. Ele ia no Nilo, que era a fonte de idolatria no Egito, fazer lá dentro as necessidades. Por isso, Deus mandava Moshe falar com o faraó no Nilo, de manhã, para pegar ele no flagra. E então, mas o faraó não falava isso, ele falava, eu sou todo poderoso, eu criei. Isso é o negativo. O negativo pega o pouco da vitalidade que tem e se sente maioral. Se ergue, como ele compara como uma águia que está lá em cima. A águia é a ave que consegue voar mais alto, não tem medo de nada. Então, a falta de anulação do que é impuro perante a vitalidade divina faz ela se sentir o máximo. E por isso nossos sábios falam, isso é muito forte, que o orgulho é comparado à idolatria. Uma pessoa orgulhosa é exatamente como uma pessoa idólatra. Peraí. Idolatria é o maior pecado que tem. Pena capital e tudo mais. Só porque a pessoa é orgulhosa, ela é comparada com idólatra? Sim. Porque qual é a fonte da idolatria? O que é idolatria? O que é idolatria? A negação de Deus. Negar Deus por atos que não são bons. Negar Deus. O Moisés falou negar Deus. Talvez É o que a gente imagina que é idolatria, mas aí o Alter Rebbe discorda. Só lendo a próxima linha.
É o quê? É algo que se sente autossuficiente, separado da santidade de Deus e não necessariamente negar Deus. Embora ele reconheça a existência de Deus, Ele pode ser idólatra. ele é idólatra. Mas Exato. ele Como não surgiu a valoriza- idolatria? Ele não valoriza isso. Como surgiu a idolatria? A idolatria surgiu da seguinte forma. Os primeiros seres humanos, as primeiras gerações, sabiam da criação do mundo muito melhor que nós. Nós sabemos da criação através da leitura da Torá. Eles praticamente viram a criação. Caim e Abel olharam, peraí, só tem papai e mamãe aqui. Então, de onde viemos? Do macaco não dá. Só 2 pessoas é pouca gente para vir do macaco. E uma vez, Segundo. um rabino estava no avião e perto dele tinha um judeu cientista. E o que foi percebido? Que os filhos e netos do rabino vinham o tempo todo perguntar como vai, papai, vovô, precisa de alguma coisa, era um voo longo. E o cientista percebeu que os filhos não estavam nem aí para ele, os netos menos ainda. Ele estava perto do rabino e falou, deixa eu perguntar, como é que funciona isso? Meus netos não vieram nenhuma vez perguntar se eu estou bem. Os teus filhos não te deixam em paz de tanta preocupação. Aí o rabino respondeu muito simples. Meus filhos e netos acreditam na Torá. Então, eles vêm falar comigo porque eu sou o elo mais próximo que eles têm de Avraham, de Isaac, de Jacó, os patriarcas, de Adão. É o mais próximo. Você é um cientista, você acredita em Darwin, na evolução. Então os teus filhos e netos encaram você como o elo mais próximo do macaco, eles não estão nem aí para você. Então, o que acontece é que a idolatria, como começou a idolatria? Por que conta a história do avião? Não lembro. Mas como começou a idolatria? As primeiras gerações sabiam da criação do mundo. Aí, de repente, eles viram que a lua mudava de fases e, com isso, a maré mudava. As estações guiadas pelo sol. Então, eles falaram, peraí, Deus criou o mundo e os astros. E os astros regem a nossa vida. Eles são ministros de Deus. Então, vamos honrar os ministros também. No começo, não é que eles não negavam Deus. Eles sabiam que Deus é o Todo-Poderoso. Mas ele usa os astros para reger o mundo. Então, peraí. Deixa eu puxar, como se diz, né? Bajular os astros, que são os ministros de Deus. E começaram a fazer templos para o sol, para a lua. Começaram a perceber que na natureza tinham fatores muito importantes para o bem-estar deles. Os beduínos e a areia do deserto, da viagem, que eles sentiam que protegia. Então, no começo, idolatria não tinha nada a ver com negar Deus, ou falar que Deus é outra coisa. Dava importância para Deus, importância para outras coisas. E o que a gente falou? O que é idolatria? É não negar Deus. É falar que existe outro poder fora Deus. Então, o fato da pessoa dar poder para algo que não seja Deus, já é idolatria. Eu gosto sempre de falar dinheiro. As pessoas dão muito poder para o dinheiro. Eu não tenho dinheiro, o que vai ser da minha vida? Peraí. Tem que se preocupar se você tem Deus na tua vida. Ele resolve o resto. Então a idolatria de hoje em dia é dinheiro. Se bem que isso eu falava 20 anos atrás. Acho que hoje em dia a idolatria maior é fama, status, certo? Que as pessoas dão muito valor para isso e não para o que realmente importa. Logo, se a impureza é algo que se separa de Deus, o que é bom é o que se anula para Deus. Na paraxá dessa semana nós lemos que o Yaakov, ele estava indo em direção ao tio dele em Haran, e ele para dormir num monte que eventualmente seria o Monte Moriá, o monte do templo. Ele sonhou lá com a escada do chão até o céu, anjos subindo e descendo. E aí quando ele acorda, ele diz, puxa, aqui é um lugar sagrado e eu não sabia. E aí ele promete que se Deus cuidar dele, ele vai fazer um sacrifício lá. Ele fala uma coisa no seguinte, Vani lo yadati, e eu não sabia.
Então a interpretação racídica põe uma vírgula. Vani, e o eu não sabia. Num lugar tão sagrado assim, eu não sei nem quem sou eu. Eu perco a minha identidade, porque ele percebeu a conexão dele com Deus. Isso é conexão com Deus. Isso é anulação. Isso é o lado da santidade. O que não é santo se separa de Deus. Não nega Deus, se separa. Uma vez um padre, que era conhecido na cidade dele como o cara mais humilde do mundo. Contei essa? Já? Eu contei? Então eu posso pular. Conhece a história do padre humilde? Então eu vou contar. Tinha uma cidade que tinha um padre muito humilde. Todo mundo falava que ele era humilde, não só os fiéis dele. Os judeus falavam. Aí um rabino uma vez foi visitar a cidade, escutou do padre humilde, padre humilde. Aí ele falou, não, tem alguma coisa errada, porque se ele faz idolatria, a idolatria separa de Deus, o ego separa de Deus. Então ele foi falar com o padre. Deu para conversar, e realmente o padre era um cara muito agradável. No final da conversa, o rabino falou, olha, não sei como se fala com o padre, mas o senhor me parece muito humilde, muito, o maior da face da terra. E eu fiquei curioso agora, porque na Torá, e todos acreditam, cristãos e judeus acreditam na Torá, no final está escrito que Moshe Rabbeinu foi o homem mais humilde da face da terra. E agora eu vejo que o senhor é ainda mais. Como isso é possível? O padre falou, sabe que eu tenho a mesma pergunta? O rabino falou, se você tem a pergunta, eu já tenho a resposta. O que é sagrado se anula. Como consta na Gemara, de Karulei Elad Elohaya, como chamavam Deus, Deus dos deuses, não que negam Deus. Então, ele tem Deus e tem os deuses, idolatrias, astros e etc. Ou seja, são coisas, sejam pessoas ou entidades que as pessoas dizem que são coisas separadas de Hashem, são coisas poderosas por si mesmo. E qual é o problema disso? Essas coisas se separam da santidade e já uma vez que elas não se anulam para ela. E o que acontece é que a santidade também não se junta com elas. Existe uma regra de que Deus nunca está num lugar de orgulhosos. Então a presença divina não está lá. De uma vez o Rebbe Shua Heschel de Apt, ele foi parar numa cidade e ele precisava se hospedar. Ele tinha lá um Talmid Chacham muito grande, um rabino muito grande, e uma pessoa simples. E os dois foram convidar o rabino. E o rabino escolheu ficar com a pessoa simples. Aí o outro, o justo, falou, peraí, o justo não, o sábio, falou, por que o rabino não vem na minha casa? Falou, pelo seguinte, eu percebo que você é uma pessoa muito sábia, mas extremamente arrogante. Aquele outro judeu é simples, mas humilde. Eu não posso ficar na tua casa. Porque Deus não está na casa do arrogante. Se Deus não está na tua casa, como que eu vou? Nem Deus quer ficar na tua casa. Deus está com os pecadores, Deus está com tudo, menos com o arrogante. Porque o arrogante, ele se enxerga como algo à parte de Deus. E por isso, Hanale, por isso, o que é negativo é chamado de Turei de Froda, no Zohar, na Kabbalah. Montanhas da separação. O que quer dizer montanha? Montanha é um belo pedaço de terra, de rocha, o que for. Então, o que é negativo se sente o máximo, mas é separado de Deus. E isso é o que, voltando ao que a gente falou lá no começo, que qualquer pecado é ir contra a unicidade de Deus, porque uma pessoa se mostrando separada de Deus, ele já está cometendo idolatria, indo contra a unicidade. Porque tudo perante ele é como se não existisse. Tudo é Deus. E aquilo não está aceitando, não se apresenta daquela forma. Então o que a gente vê daqui? Que mesmo uma pessoa acreditando muito em Deus pode ser idólatra. Idolatria não é negar Deus, é se sentir algo à parte de Deus. E isso faz diferença na vida da pessoa. Uma vez, um alfaiate foi falar com o Rebbe Elimelech de Pshischa. Falou, Rebbe, não sei o que fazer. Eu sempre fui um alfaiate levadinhos.
coisa chique, fui muito querido, sempre pela elite. E aí, até a tal ponto que o príncipe me pediu um traje. Imagina, personalidade. E eu costurei um traje para ele, com o melhor material e tudo. Quando eu fui apresentar para o príncipe, ele falou, que nojo isso aqui. Nossa. Desgosto. Não era da Levantina. Tira isso daqui. E aí esse alfaiate, o que aconteceu? Ele foi desprezado pelo príncipe na frente de outros. Acabou a panassá. Acabou o sustento dele. Ninguém mais queria comprar nada. Ele foi falar com o Elimelech, não. Rebbe Yerachmiel. Foi falar com o Rebbe Yerachmiel de Psischa e falou, o que eu faço, Rebbe? Então o rabino falou, foi o seguinte, corta toda a costura do traje e costura depois exatamente no mesmo lugar. Desfaz e refaz o traje exatamente igual. Como assim, rabino? Eu vou fazer, vai ser a mesma roupa. Sim, vai. Faiate não tinha o que fazer, tomou coragem, fez e levou para o príncipe. Quando o príncipe viu aquilo, falou, que obra de arte! Retiro o que eu disse antes, está lindo, maravilhoso. Pegou aquilo e encomendou muito mais. Aí o alfaiate voltou para o Rabi Rahmiel. Rabino, agora explica. Ele explicou, antes, quando você fez o traje pela primeira vez, você estava repleto de orgulho. E o teu orgulho faz, de uma forma espiritual, você separar de Deus. Então, quando o príncipe viu a roupa, não é só ele que viu, a alma dele viu algo desgostoso, algo que Deus não gosta. E te expulsou. Quando você refez a roupa, você estava humilde, sem esperança, você achava que você não é um nada. Você é um nada. E aí, com humildade, você refez. A alma do príncipe reconheceu isso. E voltou a ser belo. Então, claro que é importante fazer, mas é muito importante ter a humildade de saber da unicidade de Hashem. E isso não é só uma questão aleatória. Eu sou humilde, não sou. A verdade é que quando a pessoa ela é humilde, então ela pode afirmar que a vida dela é voltada a Deus, que ela tem um foco divino, algo muito maior do que ela. O que estraga muito, como eu falei antes, que a idolatria hoje em dia é a fama, é o ego inflado, as pessoas o tempo todo quererem mais e mais e mais ego. Rabi Abau, ele dava aula, mas era uma plateia de milhares de pessoas, não tinha microfone. Então tinha um meturgueman, alguém que traduzia, ou repassava para frente. E uma vez, não lembro se esse profissional, esse tradutor, espalhador, ele comentou com a esposa desse tradutor falou com a esposa do Rabi Abau, se encontraram, e ela falou, saiba que meu marido é muito sábio. E meu marido é tão sábio que, na verdade, ele só repassa o que o teu marido fala por respeito. Porque, na verdade, ele nem precisava disso. Ele pode dar uma aula por si mesmo. É como se diz, né, que alguém vai contar uma história em inglês e alguém traduz de uma forma muito mais curta, porque, na verdade, não sabe traduzir. Aqui era o contrário. O próprio tradutor tinha um nível muito elevado. E aí a esposa de Rabi Abau contou isso para o marido quando ele chegou em casa. Olha, esposa do teu tradutor, olha como falou de você. O que o rabino falou? Baruch Hashem. Isso quer dizer que tanto faz de mim ou dele, o nome de Deus está sendo engrandecido. As pessoas estão estudando o Torá. Isso se vê muito no Rebbe. O Rebbe de Lubavitch, ele lançou muitas campanhas e mensagens. E ele falou, se falar em meu nome vai prejudicar, não fala que fui eu. Não é isso que importa. O que importa é que a mensagem chegue adiante. Não precisa tudo falar em meu nome. Se vai ser positivo, fala. Porque consta na ética dos pais que quando a gente fala algo em nome de quem falou, isso traz salvação. Como a rainha Esther que falou para o rei que o Mordecai descobriu assassinos, etc. Não vou entrar agora na história. Mas quando a gente fala no nome de alguém que falou, isso traz coisas boas. Mas se isso vai atrapalhar, não precisa do nome. Só passa para frente. Rabino Jacobson,
um grande rabino, um palestrante, ele estava dando uma aula na convenção, e ele falou que ele falava para um público muito bonito. Ele falava um discurso e ele tentava pegar todos os sábios. Todos. Falava de todos e no final ele falava do Rebbe também. Só que a plateia dele não era nada Hassidim do Rebbe. E aí um rico que patrocinava essas aulas dele chegou para ele e falou: por que você está matando as pessoas? Eu, como assim? Falou assim, você inspira todo mundo aprende com você, aprende. De repente você fala, e o Rebbe? Quando você fala do Rebbe para essa plateia, você fala, então tudo que ele falou não é para gente, é para os Hassidim, os seguidores do Rebbe. Ele falou, você está acabando com tudo falando o nome do Rebbe. Aí ele entendeu. Nem sempre tem que falar isso. Agora, por que o Rebbe falou isso? Se o Rebbe quisesse fama, então, pelo contrário, tudo tem que ser no meu nome. Não é isso que importa. O que importa é que a vontade de Hashem seja feita. A mensagem principal desse capítulo, pelo menos na minha opinião, é o ego. Como lidar com o ego. A gente sempre vai escutar coisas que a gente não gosta, pessoas discordando, as coisas nem sempre vão acontecer da nossa forma. Quanto mais bem trabalhado o ego, ou diminuído o ego, mais feliz é a pessoa, porque as coisas começam a incomodar menos. Não é que não vai ter problema, mas se alguém discorda de mim e eu tenho o ego muito inflado, isso me incomoda e aquilo me incomoda. A pessoa não tem ego, tá bom. Tá bom, deixa. A gente acaba sendo muito, muito mais feliz, principalmente nos nossos casamentos. No stress.